Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje é quarta-feira e nós vamos ter uma aula de história. Vamos dar continuidade naquela unidade que nós estamos estudando, tá? E aí, a nossa aula de hoje ela vai da página 92 até a página 101. E aí nós começamos com a hora da leitura. Olha só que legal, a gente vai ler um texto que vai falar sobre as mudanças que ocorreram com o tempo, né? O que existia antigamente e que não existe mais. Ou se existe, algumas pessoas só se lembram ou conhecem. Vamos lá. E aí tá assim, olha. Hora da leitura, na página 92. O mundo muda, as coisas se transformam e algumas até deixam de existir. Você sabe como era a vida das pessoas antigamente? Como é que elas viviam? Na verdade, a gente já viu um pouquinho sobre isso em história, né? Desde o comecinho do ano, a gente está vendo isso aí, tá? Então, nós temos aí a letra da canção que conta um pouco sobre a vida nos tempos antigos, né? Só que a tia Silvia não vai cantar porque ela não tem uma voz boa para cantar. E eu vou ler a letra da música e depois a gente vai fazer alguns questionamentos sobre isso, tá? Uma atividade o quê? Oral, que vocês vão fazer aí com o papai e com a mamãe. Acho que a tia Silvia também vai dar a contribuição dela aqui, tá? Tá assim, olha. Tempo de antigamente. Era o tempo dos meus pais, o tempo dos meus avós. Tempo que não volta mais, era o tempo antes de nós. Máquina de escrever, toca-discos, toca-fitas, mimeógrafo. Tinha piquetar, pique-pega, pique-esconde e amarelinha, que já foi, faz muito tempo, só ficou no pensamento de um tempo tão diferente, o tempo de antigamente. Olha só, que texto lindo, né? Se isso for cantado, né? Com certeza deve ser uma música assim muito linda, muito bela mesmo, né? Porque ele fala aí de coisas que existiam antigamente e que hoje talvez existam, mas só em forma do que, gente? De peças de museu, né? Peças que são guardadas pelas pessoas, pelos colecionadores, né, de peças. E aí tá assim lá embaixo, ó, que é que vocês vão conversar com o papai e com a mamãe. Tá dizendo assim, olha, quais objetos e brincadeiras citados na canção você conhece? Aí ele fala bem aqui, ó, na segunda parte da música ele fala assim, ó, máquina de escrever, toca-discos, toca-fitas, mimeógrafo. Esses aqui são alguns objetos que existiam antigamente. Se vocês quiserem pesquisar na internet o que são cada um deles, como eles eram, vocês podem fazer essa pesquisa, tá? E aí no segundo tá falando sobre as brincadeiras, né? Piquetar, pique-pega, pique-esconde e amarelinha. Não é verdade? Eu acho que essa aqui, né? Eu brinquei muito de pique-esconde e amarelinha quando eu era criança, né? Conheci a máquina de escrever, conheci o toca-discos, toca-fitas, não conheci o mimeógrafo, tá? Então, olha só, são brincadeiras que tinham antigamente, mas que algumas até hoje ainda existem, né? Talvez até vocês brinquem também com ela, tá? E aí, na segunda questão, que também vocês vão conversar com o papai e com a mamãe, tá dizendo assim, olha, qual é a mensagem transmitida na primeira estrofe dessa canção? E aí tá assim, olha, era o tempo dos meus pais, o tempo dos meus avós. Tempo que não volta mais, era o tempo antes de nós, né? Qual é a mensagem que é transmitida nessa primeira estrofe aí, né? Ela tá falando o quê, gente? De diferentes épocas, né? Épocas passadas, né? Todas elas muito longe do que está acontecendo, do que é atualmente, do que é hoje, né? E aí na página 93, nós vamos ver uma história em ação, que ele vai falar sobre a história ambiental. E aí tá contando a história, né, ambiental, tá falando que ela começou nos Estados Unidos, né, começou a ser feita nos Estados Unidos, e um dos nomes mais importantes dessa área no Brasil é a professora Lise Cedrex, tá? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, quando vocês forem pegar esse texto para ler, ele vai falar sobre a questão do historiador ambiental, né? O que é um historiador ambiental?
é aquela pessoa que tem aquela capacidade de ler os sinais da ação humana na paisagem, né? Quais são as modificações que o homem faz na paisagem? O que ele mudou nessa paisagem para ele poder viver neste ambiente, né? Ele prejudicou esse ambiente, ele preservou esse ambiente. Então, esse historiador ambiental, ele vai desenvolver essa capacidade de ler esses sinais da ação humana, né? No meio ambiente, na paisagem. E aí é muito interessante esse texto aqui, para que vocês leiam. E lá embaixo tem um questionamento que está dizendo assim, olha, é possível fazer um estudo de história ambiental no local em que você vive? Justifique sua resposta. Mas para que vocês possam responder a isso aí, vocês têm que primeiro o quê? Reler o texto para poder responder, tá bom? Então olha só, nós temos dois textos aí, duas atividades que são o quê? OPRAS, tá? Vamos passar agora para a página 94, que nós temos uma atividade muito legal, que é essa aqui, olha. Como eu vejo, que é essa atividade bem aqui. O que vocês vão fazer nessa atividade aqui, olha? E tá assim, o caminho para a escola. Nós já estudamos esse caminho para a escola. E aí tá assim, olha. Hoje a mãe de Rafael foi almoçar em casa com ele e o pai dele. Antes de eles voltarem ao trabalho, o pai resolveu levar Rafael para a escola. Observe o caminho que eles fizeram. E aí tá lá. Aí a mãe vai falar para ele, boa aula, Rafael. E tem ali alguns espaços em branco, não é verdade? Podem observar aí. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá para trás do livro, na página 155, e vocês vão cortar alguns trechos da história da ida de Rafael à escola e colar nos espaços correspondentes. E aí eu fui lá, cortei e coloquei nesse papel para vocês verem, tá? Para vocês poderem visualizar melhor. Mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler o que está escrito aqui, cortar esses pequenos pedaços aqui e vão colar cada um deles nos espaços corretos, que são esses espaços aqui, tá? Ó, são 5 espaços. Vocês vão ler e vão ver cada ação que está sendo feita aí, né? Aí quando o Rafael sai de casa, a mãe dele fala para ele o quê? Para o Rafael, boa aula, né? Aí vocês têm que ver o caminho que eles percorrem. Olha só, eles passam primeiro pela parte do lixo, né? Eles descartam lixo reciclável. Depois, eu estou observando aqui a imagem, tá? Que vocês também vão fazer isso em casa. Depois o Rafael com o pai dele, eles vão atravessar a rua, né? E estão aguardando o quê? O semáforo ficar verde. E vão utilizar o quê, crianças? A faixa de pedestres. Aí depois vem, aí eles passam, aí ele param no caminho, porque o pai dele precisa tirar dinheiro do caixa eletrônico antes de chegarem ao mercado. Então eles vão parar num banco, né, num caixa eletrônico. Depois eles vão o quê? Vão passar eles vão tirar o dinheiro do banco, né? E vão passar por uma lanchonete, né? Por uma livraria, por uma lanchonete. Porque o Rafael, ele quer comer um lanche bem gostoso, tomar um suco, né? De fruta. Aí eles vão caminhando, vão, até que o Rafael chega onde? Chega na escola dele, né? O pai dele deixa ele na escola, né? Porque tem uma van que traz os coleguinhas dele, né? Para a escola. E ela tá bem estacionada lá, na frente de uma farmácia, tá? Então, todo esse passo a passo do Rafael, né? Que aconteceu, está aqui, ó. Vocês vão recortar e vão colar. As crianças que forem para a sala de aula hoje, né? O que acontece? Elas também vão fazer essa mesma atividade que vocês, tá bom? É muito legal essa atividade aqui. Agora tem uma coisa, crianças, prestem bem atenção no que vocês estão colando e onde estão colando, tá bom? E aí nós temos o quê? Como eu transformo, que é uma proposta de atividade, né? O que vocês podem fazer, né? Registrar, escrever o que vocês veem no caminho da escola. Na verdade, nós já fizemos uma atividade muito parecida com essa aqui. E vocês vão fazer o quê? Vão fazer isso aqui também no caderno de vocês, tá? Ó, essa questão aqui já fica como um para casa para vocês. A página 96, tá? Como eu transformo? Conhecer as redondezas. O que é conhecer as redondezas? É conhecer
o que está em volta da minha escola, né? Da minha escola, da minha sala de aula, do ambiente em que eu estudo. Então, vocês vão ler isso aqui e vocês vão tentar fazer em casa, tá bom? E aquele mesmo esquema, fazer, guardar, tudo para a tia Silvia ver quando a gente voltar, quando tiver todo mundo na sala de aula, para a gente conversar sobre isso aqui, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai parar aqui na página 96. Quando nós voltarmos, vamos ver um Revendo o que Aprendi, que é uma revisão de tudo que nós estudamos até o momento, nesta unidade, tá bom? Então, aguardem só um pouquinho.